Em nome de Jesus, que bênção estarmos aqui nessa manhã. Estou muito feliz, muito alegre por você estar aqui. Sei que o Espírito Santo quer falar com você, amém? Estamos numa série de ministrações esse mês, Impacto que Transforma. Aleluia! Que maravilha esse tema. Quando eu vi esse tema, eu falei, Jesus, esse tema é para a minha vida. Porque eu preciso desse impacto que transforma, amém? Você precisa disso? Eu preciso desse impacto na minha família, eu preciso desse impacto no meu trabalho, eu preciso desse impacto todo dia. E entender isso é maravilhoso, porque a verdade é que quando a gente se encontra com Jesus, a gente é impactado, amém? Quando a gente encontra com Jesus, alguma coisa acontece. E viver isso, eu entendo que é realmente viver o sobrenatural de Deus. E a Bíblia ela está repleta, queridos, de diversos encontros que Jesus teve com diversas pessoas. A gente consegue ali, olhando para a Bíblia, olhando para o Novo Testamento, ver vários encontros impactantes. E eu quero exemplificar alguns para vocês, né? O primeiro encontro que eu me lembro agora é da mulher do fluxo de sangue, quando a gente vê que ela tem um encontro ali com Jesus, e mesmo sem conversar com Jesus, ela estende a sua mão e toca nas vestes de Jesus. E quando ela faz isso, o que é que acontece? Quando ela estende a sua mão, quando ela se dispõe a ter um contato com Jesus, uma hemorragia de 12 anos que ela vivia, já tinha gastado todo o seu recurso, já tinha gastado todo o seu tempo, a sua emoção, ela já estava numa situação emocionalmente abalada, mas quando ela toca nas vestes de Jesus, né, algumas versões da Bíblia falam, quando ela toca na orla de Jesus, ela é curada. E isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é mais um encontro impactante que transformou a vida daquela mulher. E isso também nos faz refletir em pensar que talvez a situação que você esteja passando hoje não seja uma situação tão boa. Talvez você não esteja com céus completamente abertos sobre você. Talvez você pense que a situação que você vive, os céus estão fechados. Mas eu quero te incentivar, como foi com a mulher do fluxo de sangue, a estender a sua mão, queridos, amém? A estender a sua mão para tocar na orla de Jesus. Outro exemplo de impacto que transforma, ainda no mesmo capítulo, ali mais um pouco à frente, é a cura da filha de Jairo. Quando a gente olha esse episódio, a gente teve uma situação muito complicada, porque Jairo chega a Jesus e o convida a ir orar e ministrar a cura sobre a sua filha. Mas no meio do caminho, repita comigo, no meio do caminho, alguém disse que a sua filha estava morta. Pode repetir. Sabe, irmãos, talvez na metade do seu caminho, alguém chegue para você e diga assim, olha, não tem mais jeito, pode parar. Isso que você está esperando não vai acontecer, é impossível. Ou seja, a filha dele havia morrido, não tinha mais o que fazer. Mas Jesus foi lá com Pedro, Tiago, João e falou o seguinte, Talita cumi, ou seja, menina, eu te ordeno, levanta-te. Que encontro impactante, né? Que encontro impactante, porque mesmo que as pessoas tivessem dito que a criança estava morta, a menina tinha 12 anos, o Senhor Jesus foi lá e fez um acontecimento sobrenatural na vida daquela família, amém? Então, como eu disse, a Bíblia está repleta de encontros impactantes que transformam as vidas, né? E aqui, algumas coisas me fazem refletir sobre isso. Primeiro, qual é o milagre que nós precisamos em nossa vida? Talvez você não precise exatamente de um milagre. Talvez você precise que algo seja mudado na sua vida. Talvez você precise que algo aconteça de novo na sua família, no seu trabalho. Talvez você está começando a sua vida agora, você é jovem, e você precisa de algo do Senhor a te direcionar aquilo que você vai viver na sua vida. E eu quero te dizer que tudo isso a gente encontra em Jesus, amém? Tudo isso nós podemos encontrar através das revelações do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, a gente precisa entender que precisamos nos encontrar com o Senhor todos os dias.
precisamos viver esse encontro todo dia. E esse encontro transformador, ele não é um episódio único na sua vida. Tem muita gente que vive do que aconteceu há 10 anos atrás. Eu, às vezes, vejo pessoas falando, não, porque na época X acontecia isso e isso. Porque na época que eu aceitei Jesus, eu falava em línguas, eu fazia isso. Porque na época, irmãos, essa época passou. Agora o Espírito quer fazer algo novo para você, um encontro novo com você hoje. Não é amanhã, não é ontem, é hoje. Vocês estão comigo? Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus? Você está entendendo o que eu estou falando? Esse impacto que transforma, ele é para a sua vida hoje. E se talvez você não está vivendo isso, você precisa meditar e perguntar em Deus o que está acontecendo com a sua vida espiritual. E eu quero falar hoje, nessa manhã, sobre um encontro que, para mim, é um dos encontros mais comoventes e significativos do Novo Testamento, que traz para nós uma profundidade da compaixão de Jesus e o desejo de alcançar a todos ao redor com esse impacto, que está ali em João 1,42, que vai tratar sobre o encontro da mulher samaritana com Jesus, amém? Quero te convidar a ler a palavra de Deus comigo, em João, capítulo 4, versículo 7. Esse encontro da mulher samaritana com Jesus, ele é muito divulgado, né? Tem muitas ministrações sobre isso, mas ele nos traz grandes conhecimentos, grandes aprendizados. Eu gostaria de meditar com você nessa manhã sobre isso, amém? Vou repetir, João 4, versículo 7, diz assim: pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um copo de água para beber. Agora eu quero te convidar a ler o versículo 29. Versículo 29. Aprendi com o pastor Juan, eu mando vocês ler a palavra e eu bebo água. Glória a Deus. Vamos lá. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Versículo 30. Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Amado Pai, querido Deus, eu oro nessa manhã para que o Senhor fale conosco, fale comigo também através dessa palavra, que Senhor, Teu Espírito Santo, como eu orei há pouco, possa passear no nosso meio, que Senhor, todas as nossas expectativas não sejam focadas no homem, mas focadas no Teu Espírito Santo, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, e é isso que nós queremos para nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, aleluia. Esse encontro que impacta, que transforma, que foi o encontro da mulher de Samaria com Jesus, foi algo tremendo, extraordinário, sobrenatural e atípico. Por que atípico? Porque quando a gente olha para o contexto histórico-cultural, ali onde aconteceu esse encontro, a gente percebe que Jesus, ele traz ali uma quebra da cultura daquela época. A Bíblia lá não fornece exatamente quando esse encontro aconteceu, mas estudiosos, eles têm ali uma estimativa que esse encontro aconteceu por volta de 27 a 30 depois de Cristo. E provavelmente esse encontro, ele trouxe ali algo muito diferente. Por que essa diferença? Por que essa quebra histórica? Porque primeiro, a gente percebe que os judeus e os samaritanos, eles não tinham uma relação boa. Eles tinham uma relação de conflito, né? Assim como, por exemplo, o amazonense tem uma divergência ali com o pessoal do Pará, né? Quem é amazonense sabe, não é não, Alexandre? Como o flamenguista não gosta do corintiano, né? Existia ali uma espécie de briga, rincha entre os dois. Isso é explicado. Por que isso acontecia? Primeiro, porque
na época da morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido, e nessa divisão, o que houve? O reino do norte, que ficou Israel, e o reino do sul ficou Judá, e os samaritanos, eles são descendentes do reino do norte, ou seja, os judeus realmente, por essa divisão, já têm uma rixa com os samaritanos. O segundo ponto é que os samaritanos, eles viviam uma fé focada apenas no Pentateuco, nos primeiros 4 livros da Bíblia. Eles desconsideravam os livros dos profetas. Porém, contudo, todavia, os judeus acreditavam tanto no Pentateuco, como também acreditavam nos livros do profeta. Outro fato foi que, ao decorrer do tempo, Samaria foi invadida pelos assírios, e com essa invasão dos assírios, houve uma miscigenação da população local, o que resultou em um sincretismo religioso, ou seja, houve tanto uma mistura de raça, ou seja, os assírios junto com os samaritanos, quanto também uma miscigenação cultural e espiritual, porque as religiões pagãs começaram a se fundir com a religião de Samaria, o que trouxe um problema, onde os judeus viam os samaritanos como impuros, tanto pela questão espiritual como pela questão de nascença. Então isso trazia uma divisão clara entre os judeus e os samaritanos. E, no entanto, Jesus, ele escolhe passar por Samaria. Jesus poderia ter ido por outro caminho, mas Jesus escolhe ir por Samaria. E isso me traz um pensamento claro. E que pensamento claro é esse? Que Jesus já planejava encontrar com essa mulher, mesmo sem ela saber. Jesus já planejava estar com ela, ou seja, existia um encontro divino planejado. Mas, querido, não se preocupe, assim como Jesus planejou estar com aquela mulher, eu tenho fé que Jesus também planejou te visitar, amém? Jesus planejou estar na sua vida. Eu não acredito que você está aqui por acaso. Eu não acredito que você está nos assistindo pelo YouTube por acaso. Eu acredito que existe um encontro divino planejado para você, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Você pode dar um glória a Deus? Porque Ele está aqui, aleluia. E esse encontro, ele existe, ele está planejado. E indo mais para uma análise do texto, uma análise exploratória, eu gostaria de falar sobre o primeiro ponto, que é quando Jesus inicia o diálogo com aquela mulher. Abra comigo a sua Bíblia em João 4, de 7 a 9, amém? Vamos nos deter a esse trecho do capítulo, de 4 a 9, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, João 4, 7 a 9, aleluia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Depois, uma mulher samaritana veio lhe tirar água e disse: por favor, me dê um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. E ela disse: você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, como é que me pede água? Aleluia. Veja que, assim como essa introdução, a própria mulher se assustou com o que estava acontecendo. Como é que aquele homem, sendo judeu, fala comigo? Primeiro, porque era mulher. Segundo, porque era samaritana. Mas Jesus, mesmo sabendo desse conflito cultural, ele lhe pede água, algo que surpreende todos e quebra muitas regras ali sociais, culturais, e ele quer nos ensinar muitas coisas com isso. Primeira coisa que nós aprendemos nesse trecho de passagem é que, quando nós encontramos com Jesus,
nós ficamos surpreendidos. Toda vez que a gente se encontra com Jesus, Ele nos surpreende em algo. E isso nós podemos ver em Marcos 2,12, quando ali é descrito o seguinte: e todos ficaram grandemente admirados, nunca vimos coisas semelhantes. Quando Jesus chega na sua vida, quando você se encontra com Ele, você vai ver coisas que você nunca viu, coisas que você nunca esperou. E isso nós precisamos viver no dia a dia. Sabe, Jesus está preocupado com você. Por isso, Ele quebra todas as barreiras necessárias para poder ter esse encontro com você. Quando a gente entende isso, eu já ouvi muitos irmãos falando o seguinte: pastor, eu não mereço, eu já fiz isso, aquilo, estou fazendo assim, assado. Mas eu quero te dizer que Jesus, para ter um encontro real, verdadeiro e genuíno com você, Ele quebra tudo o que for necessário para poder te resgatar. Jesus, Ele muda toda uma história, Jesus muda toda uma situação. Talvez Jesus pode mudar a lei que organiza o seu trabalho a seu favor. Jesus pode fazer tudo o que é necessário. Eu creio nisso. Eu creio num Jesus que nos mostra um evangelho vivido sem fronteiras. Eu não estou dizendo, querido, que você não vai passar por dificuldades. Eu não estou dizendo que você não vai passar por luta. Eu não estou dizendo no evangelho que a gente só vai viver coisas boas. Não é isso. Eu estou te dizendo que existe um Jesus que quer se encontrar com você e que Ele faz o sobrenatural, o impossível para isso acontecer. Sabe? Se você crê nisso, se você orar por isso, eu creio que Ele pode fazer tudo isso para encontrar o seu familiar que ainda não está na casa do Senhor. Eu creio que Ele pode fazer isso e muito mais, amém? O teólogo N.T. Wright diz o seguinte: Jesus sempre surpreende porque Ele não se encaixa dentro das nossas expectativas. Ele continuamente nos chama a uma fé e obediência mais profunda do que jamais possamos imaginar. Ou seja, nós não podemos limitar Jesus, nós não podemos limitar o Espírito Santo, aquilo que nós entendemos como expectativa. A Bíblia fala que Ele faz muito além daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos, amém? Aleluia, glória a Deus. Ele é a água viva. Vamos ler novamente aqui, João 4, de 10 a 15. Ele é a água viva. 10 a 15. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente de Deus tem para você, com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você, aí a mulher respondeu, né? Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo. De onde tiraria essa água? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó? Seus filhos e seus animais bebiam? Jesus lhe respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se tornará uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir tirar água. Aleluia. Olha que lindo, que maravilhoso. Mas ela não está enxergando as coisas com os olhos espirituais. Ela está preocupada com as coisas terrenas, ela está preocupada com o balde, ela está preocupada com a água, ela está preocupada como que Jesus conseguiria dar essa água para ela, se Ele não tinha as condições naturais e humanas para fazê-lo. E eu me vejo nessa situação, sabe? Talvez você possa se ver nessa situação. Talvez você esteja passando por algumas situações onde você está preocupado com soluções humanas. Você está preocupado com balde. Você está preocupado com a corda.
Mas Jesus quer vir falar para você que você precisa ver as coisas com os olhos espirituais e não mais com os olhos naturais. Porque olhando para os olhos naturais, meu irmão, talvez não haja solução. Talvez olhando para os olhos naturais não há mais jeito. Talvez aquilo que você viveu na sua vida toda, você esteja olhando para você e dizendo: eu não mereço mais viver isso. Talvez você esteja olhando para você e dizendo: não, eu não consigo, e você esteja se sabotando. Talvez o Espírito Santo ele quer te colocar num outro lugar, mas você precisa olhar com os olhos espirituais, né? Para que ele possa te dar a água, não a água física, a água natural, mas a água do Espírito. Mas a água do Espírito, a água que pode lavar muito mais do que o nosso corpo, mas lavar a nossa alma, lavar o nosso espírito, nos levar a viver coisas novas em Deus. E quando nós entendemos isso, entendemos que nós somos nascidos de novo como? Nascido da água e do Espírito, como foi dito ali a Nicodemos. Nós entendemos que o milagre ele tem que partir através dos olhos espirituais, que uma vida nova ela precisa nascer através dos olhos espirituais, porque quando nós não fazemos isso, estamos vivendo uma religiosidade e deixando de viver aquilo que o Espírito tem para nós. Nós precisamos deixar a religiosidade de lado para viver o melhor de Deus, através dessa visão, da visão do Espírito, amém? Repita comigo: visão do Espírito. Você está vivo aí? Faz assim em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então vem comigo, em nome de Jesus. Então Jesus utilizou ali de uma necessidade física da água para introduzir uma verdade espiritual, para introduzir uma verdade da água viva. E muitas vezes, meus irmãos, nós buscamos satisfação, buscamos a nossa realização em coisas temporais, em coisas humanas, em coisas dos olhos naturais, mas Jesus é a única fonte de satisfação eterna, amém? Nossos olhos precisam estar voltados para isso. E existe uma ilustração que eu gosto de falar quando nós estamos debatendo sobre esse assunto, que é a ilustração da montanha névoa. Imagina uma pessoa que está subindo numa montanha em um dia nublado, e a névoa ela é tão espessa que ela mal consegue enxergar 1 metro à sua frente. A cada passo ela sente incerteza e medo, pois ela não sabe onde é que ela está pisando. E como ela não enxerga, ela está indo ali devagarzinho, né? Não sei se você já passou por isso. Eu já passei quando, uma vez eu precisei viajar para determinada região, e a gente estava subindo ali a montanha, e parecia que cada vez que a gente subia, parecia que a gente enxergava menos, né? Quem já passou por isso? Eu acho que muitos aqui já passaram. E numa situação dessa, a verdade é que você não consegue enxergar as pedras e os obstáculos, e isso causa medo, né? A gente chega ali com medo, quem está dirigindo liga o farol alto, vai devagar, porque essas pedras, esses obstáculos, eles aparecem de repente, e a gente passa a hesitar em avançar, a gente começa a andar mais devagar. Mas agora imagine que você receba um par de óculos especiais, que esse par de óculos ele consiga te fazer enxergar além das nuvens, além ali da névoa. Com esse óculos, é possível que você consiga andar calma e tranquilamente, né? Como nós ouvimos ontem na reunião do louvor, calmo, sereno e tranquilo, você avançar, enxergando as pedras, conseguindo se desviar dos obstáculos. Imagine que isso acontecesse, sabe? Se você tivesse esses óculos, você conseguiria chegar muito mais rápido no seu destino final, não é verdade? Você conseguiria avançar talvez 10, 15 vezes mais rápido do que você avançaria no meio das nuvens sem esse óculos. Pois bem, quando a gente fala isso, essa névoa, ela representa os nossos medos, as nossas limitações naturais. Quando nós olhamos para as circunstâncias com os nossos olhos naturais, nós vemos incertezas, obstáculos, nós vemos situações que nos causam a hesitação e talvez até nos fazem parar e nos congelam. A gente não consegue avançar nisso, mas quando nós olhamos para esses óculos que nos fazem enxergar além da névoa, são esses óculos que são
que é a visão espiritual que eu estou falando para você. Aqui, quando você se permite olhar com os olhos espirituais para Deus, você vai, as névoas, ou seja, os obstáculos vão estar ainda na sua frente, mas esses olhos espirituais vão fazer você avançar em Deus. Esses olhos espirituais vão fazer você olhar além do problema, além da dificuldade, porque é bem verdade que existe situação na nossa vida que acontece, que nós olhamos e falamos: Senhor, não dá mais, para mim chegou no limite, aqui é o meu limite, humanamente eu não consigo mais. E, queridos, eu passo por isso sim, não é só você. E nesses momentos é que nós precisamos lembrar: eu preciso tirar a minha lente natural e colocar os meus olhos espirituais para funcionarem, porque aí você vai enxergar além da névoa. Talvez, se você for pesquisar e fazer uma estatística das pessoas que mais são vitoriosas, mais são bem-sucedidos, vocês vão ver que são pessoas que passaram por dificuldades tremendas, mas que não desistiram e avançaram. Eu lembro quando eu estudava para concurso público, e eu falo que eu estudava porque cheguei numa fase que eu doei todos os meus livros, falei: não vou estudar mais, aonde eu estou é aqui mesmo, e amém, senão eu ia passar minha vida toda estudando. Eu falei: amém, parei. Mas eu lembro, queridos, que quando eu comecei a estudar, eu não conseguia estudar nem 1 hora por dia, minha costa ficava doendo, parecia que eu lia e não entendia nada, mas com a insistência, depois de meses e meses estudando, eu já consegui vencer ali de 6 a 8 horas estudando por dia. Quem estuda para concurso sabe que isso é normal, Quem estuda para concurso dá de 6 a 8 horas é algo completamente comum. Mas para quem não consegue entender isso e não insiste, nunca vai conseguir chegar a isso. Por quê? Porque é um condicionamento que a gente precisa avançar em Deus, e a gente só consegue quando a gente coloca os olhos e a visão espiritual. Amém? Você está comigo? Dê um glória a Deus aí, eu estou achando vocês muito cansados. Olha, nós somos pentecostais, hein, irmão? Em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus, um aleluia aí, amém? Vamos lá, é isso. Ponto 3, vamos ler de João 4, 16 a 19. Aqui nós vamos ver a revelação do pecado. Quando nós estamos na frente de Jesus, não há como enganá-lo, amém? Quando estamos na frente de Jesus, aquilo que é oculto, ele é revelado na nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 19: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, porque versículo 16, vamos voltar, amém, 16, vamos lá, 16, vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Aleluia. Olha que coisa, nesse texto, Jesus questiona a mulher: aonde está o seu marido? E a verdade é que uma das coisas que nos impactam quando nós realmente temos um encontro com Jesus, é que Jesus, ele sempre vai tirar a coberta de cima do seu pecado e vai lhe confrontar. A verdade é que se você quer ter um encontro genuíno, assim como, por exemplo, Jacó teve um encontro ali e lutou com o Senhor a noite toda e foi consagrado ali, foi nomeado príncipe entre os homens, você precisa entender que você vai ser confrontado assim como essa mulher. Não existe nada encoberto para Jesus, amém? Não tem como enganá-lo. E quando Jesus questiona isso, Jesus questiona por alguns motivos, que talvez esses motivos também se enquadrem a você. O primeiro motivo é uma revelação pessoal. Jesus queria revelar àquela mulher que ele o conhecia profundamente. E quando Jesus ele te confronta com o teu pecado, quando o Espírito Santo traz no seu coração e fala: meu filho, você precisa parar de fazer isso que você está fazendo, Jesus não está fazendo isso para lhe condenar. Jesus está lhe confrontando para mostrar que ele te conhece e para mostrar que você pode mudar, que você não precisa viver nessa condição. Ao mencionar seu marido, Jesus revelou o seu conhecimento sobrenatural sobre a mulher.
Quando Jesus fala ao seu coração, Ele está te revelando que Ele sabe o que você precisa mudar na sua vida. Mas é algo que você precisa fazer. O Espírito Santo não vai mudar em você, você precisa entender isso. Um outro motivo que ele fez essa pergunta à mulher foi confrontar ela quanto à sua realidade. Ao abordar a questão do marido, Jesus trouxe à tona a realidade que aquela mulher vivia, incluindo ali seu relacionamento, seu estado atual. E Jesus, quando Ele nos confronta com o nosso pecado, com a nossa situação, Ele quer fazer isso, nos confrontar com a nossa realidade. O terceiro ponto que Jesus quer com essa pergunta é oferecer uma transformação genuína na vida da mulher. Meu irmão, se você não for confrontado, você não terá uma transformação, porque a gente costuma se acomodar com aquilo que não nos machuca, aquilo que não nos traz a nossa visão. Às vezes, nós, principalmente os homens, né? A gente coloca ali numa caixinha que parece que a gente nem sabe que existe, mas você sabe que existe. No quarto ponto, essa revelação, ela foi um início de conversa. Jesus queria mostrar algo espiritual para aquela mulher. Ele queria estabelecer confiança entre ele e aquela mulher. Em suma, ao perguntar sobre o marido, Jesus estava criando uma oportunidade de revelar sua identidade, confrontar a verdade e oferecer transformação àquela mulher. Quando Jesus lhe confronta, quando Jesus fala com você, Ele não está querendo lhe condenar, Ele está querendo trazer uma transformação genuína na sua vida, amém? Ele está querendo trazer uma mudança, porque o Evangelho, a Boas Novas, ela precisa produzir mudança na vida do cristão, porque um cristão que vive uma vida de 10, 15, 20 anos sem ter uma transformação no Espírito, é um cristão que está, no meu ponto de vista, falido em Deus. Porque você precisa ter o fruto do Espírito constante na sua vida. Nós tivemos uma ministração maravilhosa há tempos atrás sobre o fruto do Espírito aqui. Precisamos ter isso na nossa vida, sabe? O Senhor não lhe chamou para viver como as pessoas que vivem lá no mundo. O Senhor lhe chamou para viver uma vida diferente, amém? O Senhor lhe chamou para viver uma vida nova, uma vida digna, uma vida honrada. Aleluia! Jesus revela conhecer o passado da mulher e ao fazê-lo oferece-lhe um novo começo. Ele revela ser o Messias, aquele que traz a verdade. Jesus conhece os nossos corações. Jesus está disposto a oferecer o perdão para tudo aquilo que você fez, para tudo aquilo que você talvez esteja fazendo. Amém? Ponto 4, vamos ler do versículo 28 ao 30. Amém? 28 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na minha vida. Será que ele é o Cristo? Amém, glória a Deus. A mulher, ela foi tão impactada com esse encontro com Jesus. Ela foi tão transformada ela ficou tão abismada com aquilo que aconteceu, que ela largou o seu cântaro, ou seja, a sua ferramenta ali de tirar água, e correu para a cidade. Isso é maravilhoso, queridos, porque quando Jesus ele chega em nossas vidas e a gente se encontra com Ele, você percebe que nós precisamos largar tudo que nós temos e partir para o caminho, partir para cima dEle. Nós precisamos deixar tudo de lado e ir para cima dEle e anunciar o Evangelho e anunciar aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Isso é um ato de fé, porque se fosse qualquer encontro, jamais a mulher deixaria o seu cântaro de lado. Eu imagino que esse cântaro deveria ter um valor econômico, né? Ele devia ser caro, ela devia ter gasto dinheiro com aquilo. Você está sendo impactado por Jesus na sua vida? Se não, será que você está tendo realmente esse encontro com Ele? A gente precisa se analisar
e perguntar a nós mesmos: será que eu estou tendo esse encontro genuíno com o Senhor todos os dias da minha vida? Ou será que talvez você é um daqueles que eu falei há pouco, que vive do passado, né? Porque quando a igreja era lá na 7 de setembro, quando a igreja era assim, ou quando... Não, irmãos, nós precisamos ter esse encontro hoje, nós precisamos ter esse encontro agora, nós precisamos viver isso no presente. O meu melhor dia, o meu melhor tempo tem que ser hoje. Amém? Aleluia. Mas por que a mulher entendeu que Jesus Cristo era o Salvador? Uma pergunta que eu me fiz quando eu estava lendo esse texto, e alguns pontos me fizeram refletir sobre isso. Primeiro, porque Jesus revelou detalhes da vida da mulher de uma maneira sobrenatural. Isso lhe chamou a atenção. Segundo, a declaração direta de Jesus, lá no versículo 23, Jesus diz: eu o sou, eu que falo contigo. Ele estava dizendo para a mulher o seguinte: eu sou o Cristo, sou eu que salvo, sou eu que liberto, sou eu. Aleluia. Outro ponto que fez a mulher entender que ele era o Cristo foi a natureza da conversa. Jesus não estava conversando de maneira natural, Jesus não estava conversando sobre a água natural, Jesus estava falando sobre coisas do reino, sobre coisas extraordinárias e sobrenaturais, amém? Aleluia. Eu costumo dizer que nós, como crentes, a gente é uma espécie de ET, né? A gente está aqui, mas a gente não é daqui, né? A gente está aqui nesse mundo, mas a verdade é que o nosso mundo é com o Senhor. É ali que Ele vai preparar a morada para nós. Aleluia. Quarto ponto, por que ela entendeu que Jesus era o Cristo? Porque houve um impacto pessoal na sua vida. O encontro teve um impacto tão profundo naquela mulher, que ela deixou o seu cântaro, correu para a cidade e disse para as pessoas: vinde, vede um homem que disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo? A sua convicção, o seu entusiasmo ao compartilhar essa experiência, indicam que ela teve um encontro profundo com o Senhor. Sabe, precisamos ter esse encontro, queridos. Um encontro verdadeiro com Jesus, ele transforma a nossa vida. Um encontro verdadeiro com Jesus transformou a vida da mulher samaritana. E o indício de que você teve um encontro genuíno com o Senhor é porque você não consegue guardar isso para você. Quando a gente vive o Espírito Santo dentro de nós, quando nós estamos vivendo, estamos cheios da presença de Deus, nós ficamos sedentos por compartilhar isso para alguém. Nós ficamos sedentos de falar disso, porque a boca fala do quê? Do que o coração está cheio, não é verdade? Eu te pergunto, o que você anda falando, o que você anda divulgando? Quais são suas conversas nos grupos do WhatsApp? Quais são suas conversas nas redes sociais, com seus amigos? Será que você está com o coração tão cheio desse encontro com Deus, que você transborda Jesus e você fala de Jesus? Ou será que você está falando outras coisas? Veja, não estou dizendo que você não tem que conversar outros assuntos, eu estou dizendo sobre o assunto que prevalece na sua boca. É isso que eu estou falando. Nós precisamos, se nós temos um encontro genuíno com o Senhor, nós precisamos expressar isso, nós precisamos transbordar isso na vida das pessoas. E uma das maneiras de nós fazermos isso, irmãos, é através dos pequenos grupos, é através dos PGs. Quantos aqui participam no PG? Quero que você fique de pé, em nome de Jesus agora, porque você que participa de um PG, você está fazendo isso que essa mulher samaritana fez. Você está indo e falando, compartilhando o seu testemunho através dos pequenos grupos. Essa é uma ferramenta que o Senhor usa na nossa igreja para abençoar. Estão vendo aí, quantos participam no PG? Você que não participa, eu quero te incentivar, irmão, a estar participando de um PG a partir dessa semana. Como o pastor Juan falou, né? Olhe para essas pessoas que estão em pé aí, pode perguntar delas, vi que você participa de um PG, pode sentar em nome de Jesus. Vi que você participa de um PG, eu quero participar, eu quero me envolver. Participe, porque ali nos Gecéus, nós vemos que o Senhor tem feito vários milagres, ali que a gente consegue conversar e acompanhar a cada um de vocês, amém?
É através do Gessel que a gente faz como a mulher samaritana, é ali que a gente consegue compartilhar aquilo que o Senhor faz na nossa vida. É através do pequeno grupo que nós, talvez tem muitos irmãos ou muitas pessoas que se nós chamarmos para vir à igreja não virão, porque vão dizer que não vão dar dinheiro para o pastor, porque vão dizer isso, aquilo, né? Normalmente a gente ouve isso. Mas se você convidar a pessoa para ir na sua casa tomar um café, eu duvido se ela não vai. Se você falar assim, meu amigo, vem aqui em casa tomar um café, vou fazer um bolo, vamos conversar. Quando ele chega ali é um Gessel, né? É um PG. E ali ele vai ouvir a palavra de Deus e ali ele vai ter a salvação. Assim como essa mulher samaritana, ela saiu gritando para o povoado dela e o povo veio. Querido, Deus quer te usar nos PGs para trazer o teu vizinho, para trazer a pessoa que trabalha com você, para trazer talvez muitas pessoas que não viriam aqui à igreja, mas que no PG eles estarão ali e ouvirão a palavra de Deus, amém? E eu creio que os nossos 23, ou é 24? 22 Gessels, até o final do ano vão ser no mínimo 50, amém? No mínimo 50, nós temos essa meta, eu creio nisso, eu tenho fé, porque assim como essa mulher saiu correndo para anunciar a todos, eu quero te convidar a abrir a sua casa para anunciar a palavra do Senhor. Você pode ser um agente ativo no reino de Deus, não só um agente passivo que chega aqui, senta e ouve a palavra, mas o Senhor quer mais para você, o Senhor quer te transformar num pescador de vidas, amém? O Senhor quer te transformar num resgatador, num libertador, aleluia. Dá um salva de palmas para o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Quinto ponto, vamos ler João 4, 39 a 42. Estamos indo para o final da ministração. João 39 a 42. Aleluia. Olha o que aconteceu. A partir do momento que aquela mulher se dispôs a sair gritando no seu povoado, e ela foi ali e, como dizem, né, atualmente, deu a cara a tapa e falou, venham ver. Olha o que aconteceu. Muitos samaritanos do povo creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo, aleluia, Ele é o Salvador do mundo. Que maravilha, queridos, que maravilha. Muitos samaritanos creem em Jesus por causa do testemunho daquela mulher, e posteriormente, eles mesmos percebem que Jesus era o Cristo através de uma experiência, através do encontro. Eles chegaram perto de Jesus, eles ouviram Jesus falando, e eu volto a repetir, as pessoas vão ouvir Jesus falando no seu PG, as pessoas vão ouvir Jesus falando através de você, no seu Gessel, amém? Fazendo o merchan, né? O meu Gessel é na quinta, tá, irmãos? Quem quiser pode me procurar no final do culto, amém. No verso 40, insistiram para que Jesus ficasse, insistiram para que Jesus continuasse insistindo, que Jesus continuasse trazendo ensinamentos para eles. Então aqui nós conseguimos perceber um outro ponto, além do que nós falamos. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós precisamos ter a sede de aprender com Ele, a sede de mergulhar na sua palavra, a sede de avançar no reino. Nós não podemos de maneira alguma nos conformar, aleluia, saiu, glória a Deus, nos conformar com a superficialidade. Nós precisamos procurar aprender e viver mais de Deus. Olha o que diz João 4,42, então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos, e agora sabemos que de fato Ele é o Salvador do mundo.
Sabe, o meu testemunho, o seu testemunho, ele tem o poder de mudar histórias. O meu testemunho, o seu testemunho tem o poder de mudar vidas. Olha, hoje nós não temos nenhum visitante na igreja pela manhã, não é verdade? Agora, eu quero que você faça uma reflexão. Se você começasse a contar sobre o que Deus fez na sua vida para os seus vizinhos, o que Deus fez na sua vida no seu trabalho, o que Deus fez na sua vida no Uber que você pega, eu duvido se hoje nós não teríamos pelo menos 50 visitantes nesse culto. Eu duvido. E eu me lembro agora, Jesus me fez lembrar, o Espírito Santo me fez lembrar quando eu acabei de chegar em Porto Velho. E quando eu cheguei em Porto Velho, eu estava sem carro, né? O carro não tinha vindo ainda de Manaus. E eu estava andando um pouco de Uber ali, e tinha que chamar algumas pessoas para vir em casa, para fazer algum serviço, né, instalar a internet, fazer algumas atividades. E todo mundo que eu encontrava, eu falava o seguinte: olha, rapaz, tem um culto espetacular que acontece todo domingo de manhã, e é legal, porque aí tu vai de manhã, e tu fica com a noite livre, então vamos lá e tal. E não importava quem era, eu até brincava com o Alexandre, né? Não sei se o Alexandre lembra, falava, estou aqui, vamos ganhar todo mundo que eu encontrar, quem eu encontrar eu vou chamar, pode não vir, mas eu vou falar. E a gente precisa fazer isso, a gente precisa anunciar as coisas de Deus, independente de quem for. E eu lembro que eu entrava no Uber e eu falava, e aí, tudo bem? Puxava um assunto, ó, sou da igreja ali, se você puder ir, você é seu pastor, né? Já profetizava. Nós precisamos fazer isso, ser ousados, anunciar aquilo que o Senhor tem, porque o nosso testemunho tem sim o poder de mudar vidas. Aleluia, glória a Deus. E eu quero finalizar e concluir falando rapidamente sobre algumas aplicações pessoais que a gente traz nesse texto, nessa pregação que nós tivemos, nesse sermão dessa manhã, e de maneira direta, algumas aplicações finais. Jesus quer ter um encontro com você. Jesus quer ter um encontro com você, e Ele não quer ter só o encontro da salvação, Ele quer ter um encontro diário, Ele quer caminhar com você. Ponto 2, abra seus olhos para o espiritual, não veja apenas com os olhos naturais, veja o que o Espírito tem para falar para você. Ponto 3, diante de Jesus todos os pecados são revelados, não importa qual é a sua patente dentro da igreja, diante de Jesus, todos os seus pecados são revelados, mas para a sua transformação e não para a sua condenação, amém? Você precisa viver esse impacto pessoal de Jesus todos os dias. Abra a sua casa para ser parte do reino, amém? E eu finalizo que você precisa impactar as pessoas através do seu testemunho, as pessoas que estão ao seu redor, assim como a mulher de Samaria. Você precisa resplandecer a glória de Deus ao redor, aonde você está, amém?